Olá, seja muito bem-vindo à nossa live aqui da minha Biblioteca Católica. Que grande alegria estar com você nessa noite. Uma dupla alegria porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um grande Papa da nossa igreja, que é o Papa São João Paulo II. E não somente sobre ele, mas também sobre toda a sua vida e sobre grandes amores que ele teve no seu pontificado, seus 5 grandes amores. Onde estava o coração do Papa João Paulo II, em que aspectos ele mais se dedicava, como seu pontificado foi marcado aí por grandes apostolados em relação a grandes temas das nossas vidas. E para conversar um pouco sobre isso, a gente tem um ilustríssimo convidado nessa noite, que é o Padre Lucas Mendes. Padre, bem-vindo. Obrigado. Agradecemos muitíssimo a sua presença aqui conosco hoje e com certeza a gente vai ter aí uma conversa muito rica a respeito do nosso Papa. Bom, Padre, então a gente queria conversar um pouquinho, assim, começar com o senhor lhe recebendo aí com muita alegria, e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho agora no início a respeito da sua vida, do seu sacerdócio e também a sua vivência em relação ao São João Paulo II. Se o senhor tem devoção, o que é que o senhor tem aí de experiências com o Papa, enfim. Bom, então, obrigado pelo convite de poder, nessa noite, falar sobre esse grande santo da igreja, esse grande Papa, quem está nos acompanhando. Então, me permitam entrar um pouquinho na intimidade da casa de vocês, aí onde vocês estão, no trabalho, sei lá onde, né? Então, que bom podermos essa noite conversar um pouco sobre esse grande santo que marcou uma geração da igreja. Eu sou padre há 9 anos e entrei no seminário em 2005, justamente o ano em que São João Paulo II morreu. Então ele foi o Papa da minha infância, da minha juventude. Eu cresci ouvindo João Paulo II falar. Para mim, a ideia de Papa era João Paulo II, não existia outro Papa, né? Quando fui depois conhecer que existiam outros Papas, eu disse, como assim? Papa é ele. Então, marcou profundamente. Eu recordo que numa das suas viagens ao Brasil, a última, em 1997, eu tinha 11 anos, eu acompanhei pela televisão todo o tempo que ele teve no Brasil. Era uma Jornada Mundial das Famílias, Encontro Mundial das Famílias, e eu, quando ele chegou no Brasil, eu tenho que cuidar para não me emocionar, porque eu sou meio chorão, viu? Você fica à vontade, cara, a gente vai se emocionar junto. Quando ele chegou, o avião pousou no Brasil, o avião da Itália, com a bandeirinha de Roma e do Brasil, do Vaticano e do Brasil, e desceu São João Paulo II. Eu lembro que estava assistindo em casa e comecei a chorar, né? Porque era uma presença, olha, eu estou dizendo, não, viu? Uma presença que enchia o país inteiro, sabe? Uma coisa absurda, sobrenatural, incrível. Quando aquele homem colocou os pés no Brasil, é como se o país inteiro tivesse se ligado ao coração dele. Então, me marcou profundamente São João Paulo II, sem dúvida nenhuma. A forma dele relacionar-se com os católicos também teve, obviamente, uma influência no meu caminho de discernimento vocacional, né? Então, sobretudo naquele ano anterior, 2004, o ano anterior de eu entrar no seminário, todo o sofrimento dele, toda a entrega, enquanto o mundo inteiro dizia, não, ele tem que deixar de ser Papa, ele tem que abrir mão, renunciar, eu dizia, não, cara, ele é o Papa. Ele sabe disso e vai levar aquilo que Deus pediu para ele até o fim. Então, o sofrimento dele, aliado à história dele, né, me marcou profundamente. Então, eu sou um padre hoje que tem a sua infância e a sua juventude profundamente marcada por São João Paulo II, né? Então, quando falo dele, não tem como não lembrar de toda a história, né, desse homem como Papa e lembrar, quando ia à missa, ouvia o padre dizer, desde a minha infância até, né, ele falecer, nosso Papa João Paulo, nosso Papa João Paulo. E o que o senhor pensa que provocou isso? Assim, o que fez São João Paulo II ser São João Paulo II nesses feitos que ele fez pelo mundo, nas grandes missões dele como Papa? Tem pessoas que nos acompanham que com certeza viram o Papa durante a sua vida, acompanharam todo o pontificado, outros foram perceber a contribuição dele depois, né? Como que o Papa chegou a ser o que ele foi, assim? O que o senhor percebe? Eu vou usar aqui uma expressão do saudoso Dom Henrique Soares da Costa. Quando perguntaram para ele
qual era o segredo de São João Paulo II? Ele respondeu o seguinte: o centro da sua vida era Jesus Cristo. Ele foi um homem apaixonado por Jesus Cristo. Bom, mas os outros papas não foram? Sim, foram, claro que foram. Né? Mas esse homem tinha um amor a Nosso Senhor, tanto é que a primeira encíclica que ele escreve, ele fala sobre o Divino Redentor, que é o centro do cosmos, diz ele, né? O centro de toda a criação é Jesus Cristo. Bom, se ele começa escrevendo o primeiro documento dele, que é quase o conteúdo programático do seu pontificado, é óbvio que ele vive isso, que ele traz isso em si. Ele tem uma ânsia, ele tem como dizem os espanhóis, tem ganas de anunciar Jesus Cristo, de falar dele. Né? Aquilo, com uma vitalidade, assim, né? Nossa, escutar a voz desse homem, né? E nós temos essa graça de ouvir a voz de um santo. Ele tinha uma tenacidade ao falar de Jesus Cristo e era quase assim, num sentido positivo, agressivo, e não tinha medo de falar de Jesus Cristo. Tamanho era o amor que ele nutria por ele. Então eu tenho certeza, não é nenhuma impressão, tenho certeza que o que dá sentido a toda a vida desse homem, desde a sua infância até o seu sofrimento e a sua morte, é a centralidade de Jesus Cristo na sua vida. Bom, e junto com isso, um amor à igreja. Um homem apaixonado pela igreja. Apaixonado pela igreja. Situações onde ele tinha que ir, que eram situações bastante limites, né, de fronteira da fé católica com o próprio mundo, e ele não se absteve em nenhum momento de fazer essa relação. O seu pontificado é muito marcado por isso. Ao contrário, né, padre? Como Nossa, ele foi acolhedor, assim, exato. Desbravou o mundo. Assim, ele não teve medo. Ele foi aonde nenhum outro papa tinha ido até então. Né? E depois nós podemos falar aí sobre o seu amor, sobre o amor humano, falar o que ele falou, enfim. Mas ele por saber a identidade da igreja, por conhecer quem é a igreja, ele não tinha medo de ir. Então ele anunciava Jesus Cristo, mas não um Jesus Cristo assim açucarado, sabe aquela coisa? Eu brinco assim, né? Parece que tem alguns que acham que Jesus era meio hippie, né? Só paz e amor. Paz e amor, né? E tal. Quem conhece aqui Porto Alegre tem a Praça da Alfândega, o pessoal que vende miçanga. Não, Jesus não vendia miçanga na Praça da Alfândega. Tá? Mas assim, ele falava de Jesus Cristo a partir da igreja. O lugar da fala de São João Paulo II é a igreja. Ele não falava a partir dele, ele falava a partir da sua esposa, que é a igreja. Então ele tinha essa... Eu penso que esses dois elementos, a centralidade de Jesus Cristo e o lugar desde onde ele fala de Jesus Cristo sendo a igreja, é o que vai marcar não só o seu pontificado, mas toda a sua história, né, como um sacerdote, como bispo, como professor, enfim, é isso que vai marcar profundamente ele. Né? E nesse ponto, padre, com aquilo que nós estamos conversando, eu fiquei pensando o quanto as experiências de vida dele também forjaram aquilo que João Paulo II precisaria ser enquanto Papa, né? Por exemplo, quando a gente lê a biografia dele, a gente se depara com coisas que são, às vezes, até chocantes, assim, o fato dele ter perdido toda a família antes de entrar para o seminário, né? Porque quando a gente vai lendo, a gente descobre que ele perdeu a mãe, muito jovem, depois perdeu o irmão, uma irmã já tinha falecido, depois perdeu o pai, e ele se viu jovem, com 20 e poucos anos, sozinho no mundo. E depois tudo aquilo que ele foi passando em relação ao nazismo na Polônia, depois a opressão ali do comunismo na Polônia, tudo isso que ele foi vivendo, assim, os anos que ele trabalhou como operário de mina, assim, fazendo um trabalho pesado, assim, um trabalho braçal. Tem uma frase que eu achei tão engraçada dele, porque ele comentou que os 4 anos que ele trabalhou, assim, como operário mesmo, valeram por 2 doutorados. Foi assim, porque ele realmente tem os 2 doutorados, né? Mas foi assim, realmente, um esforço físico e humano e que foi forjando ele naquilo que ele nos apresentou para o mundo depois, né? Para mim é paradigmático o lema do pontificado dele, né? Totus tuus, todo teu. O amor à bem-aventurada Virgem Maria está profundamente ligado ao amor materno, porque ele perde a mãe muito jovem, pequeno, né? Criança, e vai, de certo modo, ligar o amor, o afeto
materno dele com a bem-aventurada Virgem Maria. Isso o pai dele vai conduzir muito bem, né? Vai ajudá-lo a entender que agora a mãe dele era Nossa Senhora. E essa relação com a família, né? Veja, o pontificado dele foi um pontificado muito dedicado à família, né? Tanto é que ele convoca esses encontros mundiais de família, né? Que ele fazia questão de ir em todos eles, né? De estar em todos eles. Ele fala sobre a família como a célula vital. Quando sai a doutrina social da Igreja, alguns teólogos dizem que ele disse, olha, tem que pôr isso lá na doutrina social da Igreja, né? Que a família é a célula vital da sociedade. Então a relação, em primeiro lugar, dele com a família vai aparecer no seu pontificado. Desde a devoção à Virgem Maria, claro que isso já vem da sua, enfim, antes, né? Mas vai aparecer no pontificado. A dedicação ao tema da família vai aparecer. A dedicação dele, né, durante o seu pontificado, no período da Guerra Fria, né, para fazer com que a cortina de ferro, né, sobretudo no leste europeu, caísse, está ligado à história que ele vive no pós-guerra. O seu pontificado ligado também a uma promoção e uma cultura da paz, né? Os encontros em Assis, quando ele reúne religiões, líderes mundiais, para dizer, olha, nós precisamos promover a paz, que não é apenas uma ausência de guerra, como diria São João 23, né? Mas é muito mais do que isso, está ligado aos horrores que ele viveu na Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso forja aquele polaco, né? E se diz assim, de um polaco cabeça dura. Por quê? Porque ele foi forjado, né, num período de muita turbulência na Europa. A gente já percebe alguns elementos que ficam evidentes no seu pontificado e que têm uma relação profunda com a sua infância, a sua juventude, os seus primeiros anos como padre. Poxa, ele teve que estudar num seminário clandestino. Ele já começa por aí. Poxa, né, sabe, ele vive, né, perde toda a família, encontra, ele já tinha encontrado, né, no teatro uma paixão, um amor. Então o sonho dele era se tornar um ator, aquela coisa toda, um poeta. Por isso que ele escrevia também de forma magistral, né? Ele foi o primeiro papa a ele escrever os seus documentos. Os outros vinham, os documentos mais ou menos prontos, né, com linhas gerais, mas ele fazia questão de dar a sua caligrafia, entre aspas, aos textos, né? E escrevia muito, né, padre? Muito. Muito assim, nossa, profícuo absurdamente assim, né? Quanto ele foi. Exato, ele tinha uma capacidade para escrever muito grande, né? Então, esse traço, né, também da sua juventude, que no representar procura também elaborar essas dificuldades do mundo real, porque o teatro é um pouco isso, né? É o representar que, ao mesmo tempo, nos retira da faticidade do mundo, mas faz com que aquilo que o mundo traz seja reelaborado, seja repensado e seja encenado. Então, ele consegue, né, viver isso na sua juventude, na experiência, sobretudo com São João da Cruz, com alguns textos místicos. Ele decide que quer ser monge, isso que é interessante. E aí, bom, mosteiro menos ainda estava permitido, né? E ele é interpelado, disse, poxa, mas será que você não tem que ajudar a reconstruir esse mundo? E assim ele faz, né? E não deixam ele entrar no mosteiro. Não deixam ele entrar. O bispo não autoriza. Eu acho isso também impressionante, né? Quantas vezes a gente pensa que um não é algo ruim, mas Deus se usa dos nãos também para nos colocar no caminho onde Ele nos quer. A providência divina funcionando ali, né? A todo vapor. Então, ele ingressa num seminário clandestino, né? Para que pudesse, então, iniciar os seus estudos como seminarista. É ordenado ainda quase nessa clandestinidade, né? De uma forma assim ainda muito, olha, podia começar de novo seminários e etc, mas de uma forma assim ainda velada, né? Muita perseguição, né? Imagina, termina a Segunda Guerra, o que se instala na Polônia? O comunismo, né? O ateísmo materialista do comunismo russo, pronto. Entende? Bom, aí
Tanto é que tem essa Quando ideia, eles né? comemoraram que estavam livres do nazismo, não, Veio algo veio que, outro. não pela guerra, no sentido do combate, mas do cerceamento da liberdade, impõe uma ideologia que, bom, o povo polonês não conseguiu engolir, né? E se levantou contra isso. Levou tempo, mas conseguiu. Então ele vai viver essa realidade penosa de um regime que vai cercear a liberdade religiosa do seu povo, né? Enfim, depois ele vai para Roma fazer os seus estudos no Angélico, em Roma. E é interessante pensar que naquela época, sei lá, está lá o João Paulo II, né? O Karol Wojtyła estudando no Seminário Angélico, e a poucos metros dali está lá Josef Ratzinger também estudando. Pô, isso é fantástico, né? Isso é incrível, eu gosto muito dessa ideia, né? Então não estudaram juntos, mas foram contemporâneos, né? E então essa questão, né, do início também do seu sacerdócio, ele que teve uma ligação como jovem muito forte com outros jovens, vai marcar. Ele vai dizer, olha, eu preciso devolver a esses jovens certa esperança, um certo modo de viver que façam com que eles não sejam cooptados por essa ideologia. Então ele vai se propor, desde o início do seu sacerdócio, a um trabalho com a juventude, que nós vamos ver depois nas Jornadas Mundiais da Juventude que ele criou, né, que se tornou assim algo gigantesco, mas que começa onde? Lá naquele jovem que gostava de teatro, que gostava daquele grupo de jovens da universidade. Isso, então, ele faz com que aquele mesmo desejo do início do seu sacerdócio, de fazer com que os jovens não fossem cooptados por uma ideologia, quando o Papa diz, olha, preciso fazer alguma coisa por esses jovens para que esse mundo não os devore. Então, é claríssimo assim, essas relações dos primórdios de Karol Wojtyła com aquilo que ele vai desenvolver como Papa, né? E quando a gente pensa, padre, nesses 5 amores do Papa, justamente os jovens estão entre um dos primeiros, assim, né? O quanto o Papa se dedicou, de fato, para resgatar a juventude. E o que sempre me chamou a atenção nesse apostolado do Papa João Paulo II é que ele nunca amenizou palavras para falar com os jovens. Ele nunca disse meias verdades, ele nunca falou algo para agradar os jovens, ele nunca vendeu um evangelho facilitado ou simplificado, né? Muito pelo contrário, ele sempre foi, às vezes, até muito duro, assim, no sentido de ser muito exigente com a juventude, né? No bom sentido, assim, ou seja, né, falava de castidade, falava abertamente de coisas que, às vezes, para o mundo progressista podem soar como loucuras, como coisas exigentes demais, como se os jovens não fossem capazes de viver isso, e o Papa nunca subestimou a juventude que ele tinha em mãos, né? Ele sempre acreditava que o jovem podia ser muito mais, né? Ser muito mais e entregar sua vida e mergulhar de fato na fé, né? Isso é uma coisa que cativa muito. E outra coisa que me chamou muita atenção, padre, também no pontificado de João Paulo II, é o quanto ele falava sobre essa questão do amor humano, da teologia do corpo, né? O quanto isso foi importante, assim, porque lendo o livro a gente vê esse apostolado em relação ao amor humano, né? O senhor também percebe isso? Como que o senhor vê essa missão de São João Paulo II para nos fazer enxergar novamente esse aspecto das nossas vidas? Com certeza esses dois amores estão intimamente ligados, né? Porque São João Paulo II, quando professor de filosofia, estudante, porque era um apaixonado pela filosofia, ele era um estudioso de Max Scheler. E Max Scheler foi um filósofo que ele dizia, olha, existem valores, né? Chamada axiologia, existem valores. Os valores, eles não estão aí flutuando, né? Voando na estratosfera. O ser humano é o suporte de valores. Isso está lá na filosofia de Scheler. E o que João Paulo II faz? Ele diz, eu preciso olhar para esse ser humano. Esse suporte de valores não é simplesmente uma reprodução de uma cartilha do que pode e do que não pode. A teologia moral de João Paulo II é muito mais do que um pode e não pode. Então ele vai dar o sentido desse negócio todo, né? Ele vai dizer, olha só, você não vai gastar a sua juventude numa revolução sexual desenfreada, né? Ele vai dizer, você é um ser humano criado por Deus, e ele vai resgatar toda a teologia da criação,
toda uma antropologia teológica em São João Paulo II que é vastíssima. Ele vai resgatar isso, muito influenciado também por um pensamento humanista da época, né? Então nós temos aí uma corrente humanista que vai surgindo, e depois também fenomenológico, ou seja, deixar com que as coisas se manifestem. Então ele vai juntar esse negócio todo e vai dizer, olha, a manifestação do amor humano é a manifestação daquilo que de mais sagrado há no ser humano, porque Deus infundiu na alma humana a capacidade de amar. E este amor humano se manifesta, o fenômeno dele, é a partir do quê? De uma razão, de um intelectualismo? Não. É a partir do amor, do afeto, do carinho, da sexualidade. Ele vai ser o primeiro Papa que vai falar sobre isso, sobre a questão da sexualidade humana. E abertamente, abertamente. Né, sempre falou. E aí, isso está ligado com certeza lá ao seu trabalho com a juventude, na universidade, e como tu dizer, ele não media palavras, né? Inclusive ele nos ensinou a fazer um pouco isso. Porque quem acha que o jovem quer encontrar no Papa, no padre, sei lá em quem mais, um cara assim, não, que é igual a mim mesmo, não sei, é meu amigão, né? Não dá nada, está errado. Né? Os jovens, eu, enquanto jovem, não queria encontrar isso. Eu queria, pelo contrário, digo, cara, eu quero alguém que me diga assim, olha só, cria vergonha na tua cara. Você pode fazer mais, né? A sua vida pode ser grande. Você não foi criado para essa lama, você foi criado para muito mais. Então sai daí. Né? É mais ou menos, ele foi o pai misericordioso que nem esperou o filho voltar para casa, foi lá arrancar do meio dos porcos o filho. Né? Ele fez isso conosco, através da teologia do corpo, das pregações sobre o amor humano, da sua relação com a juventude. Ele foi fazendo isso, ele foi resgatando algo que a revolução cultural, algo que o materialismo que veio agora não mais por uma revolução armada, mas por uma revolução intelectual, arrancou. Ou seja, a capacidade do ser humano de amar de verdade. Ele vai dizer, cara, isso é possível. Ele vai dizer, a relação conjugal de um homem com a mulher é divina. Quem demonizou isso não foi a igreja. Pelo contrário, quem banalizou e por isso demonizou isso foi o mundo. Quem tornou o ser humano um objeto foi o mundo. Você não é um objeto, você não é um pedaço de carne. E num momento, né, padre, que o mundo vivia essa efervescência, né, da revolução sexual e uma inversão total de valores, assim, o quanto ele conseguiu ser essa voz estrondosa que alcançou o mundo para dizer a verdade. Né? Exatamente. No momento que as pessoas começavam a se confundir com tudo isso, né? Com essas ideologias todas. Não, ele foi um farol, eu posso dizer, ele foi um farol. No mundo que estava submerso nessa Guerra Fria, nessa revolução sexual, ele foi um farol, e olha, um farol que iluminou e continua iluminando de um modo que é espetacular, espetacular. Padre, em relação à importância da Eucaristia, desse sacramento na vida de São João Paulo II, o que o senhor percebe disso? Bom, nós falávamos justamente dessa questão do amor humano. O amor humano não é um fim em si mesmo. O amor humano. Não, ele tem que ter uma dimensão sobrenatural. E qual é a maior expressão do amor divino no mundo, se não a Eucaristia? Olhar para a dignidade do corpo humano, olhar para a grandeza do corpo de Cristo, é como se a Eucaristia nos alçasse, entende? João Paulo II, ele vai, inclusive ele esteve no Brasil, num congresso eucarístico em Manaus, né? E isso ele vai também vai marcar muito o pontificado dele, ele vai ter o documento Eclésia da Eucaristia, ou seja, o que faz a igreja é a Eucaristia. Se a igreja é o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo alimenta a igreja. Então ele vai sempre reforçar o seu amor eucarístico. Aonde ele ia nas viagens apostólicas, fazia questão que tivesse um momento de vésperas, talvez com os sacerdotes e seminaristas, e a bênção do Santíssimo Sacramento, se não com o povo em geral. Ele sempre tinha esta dimensão, né, eucarística na sua vida. E claro,
Se houver um sacerdote que não é apaixonado pela Eucaristia, ele não é apaixonado por aquilo que de mais grandioso ele consegue realizar, né? Que é trazer sobre a terra Cristo. Então, João Paulo II também vai aliar, junto ao seu amor pela Eucaristia, um amor pelo sacerdócio, né? Eu preciso dizer isso, né, para quem está nos acompanhando. São João Paulo II amou os sacerdotes, né? E isso, para quem é sacerdote, ser amado por aquele que é o chefe da igreja, vamos usar essa expressão, né, é muito bom. Porque a partir do sacerdócio, inclusive ele foi criticado por isso, né? Aí digamos assim, os progressistas, mais progressistas ao cubo, na igreja o criticavam porque então ele era muito sacerdotal, né? Ele puxava a brasa para o assado dos sacerdotes, que não é uma verdade, né? Ele também refletiu sobre, inclusive convocou um sínodo dos bispos sobre os leigos, como convocou sobre os padres, como convocou sobre a Eucaristia. Então, aquilo que era central na vida dele, ele convocou sínodos para falar sobre isso, né? Então, vejam, ele faz também essa ligação, o seu amor ao sacerdócio, porque sem o sacerdócio não há Eucaristia na terra. Sem um padre não tem Eucaristia. Então, ele vai, sem dúvida alguma, trazer essa dimensão eucarística, porque, bom, ele era apaixonado pelo que ele era como sacerdote, né? Então, antes de tudo, né, padre? Antes de ser papa, antes de tudo, ele foi chamado para ser sacerdote. Exato. Que é o que, acredito eu, que só posso acreditar isso, né? Na cabeça de um bispo, de um papa, né, fico pensando, poxa, eu só queria ser padre. Uhum. E o que a igreja confia a mais, com certeza se interpreta como vontade de Deus. Então, a Eucaristia, sem dúvida, é central na vida dele, porque o sacerdócio também é central e porque é o que dá sentido e alimento a toda a igreja, né? Ele vai interpretar desse modo também a Eucaristia, né? E junto a isso, né, padre, toda a devoção que ele tinha à Nossa Senhora, a gente percebe tanto no lema que nós já comentamos, né, o Totus Tuus, essa consagração que ele faz à Virgem Maria, quanto em grandes momentos da vida dele, como até mesmo no atentado, né, quando ele recebeu aquela bala, dia de Nossa Senhora de Fátima, e depois essa bala, inclusive hoje está na coroa de Nossa Senhora de Fátima, né, na imagem lá em Fátima, em Portugal. E como é lindo perceber essa devoção que ele tinha por Maria, né? Era bonito de ver ele rezando o rosário. Quando aquele homem rezava, chega a arrepiar. Quando ele rezava o rosário, ele ficava absorto em oração. Não se via dispersão no olhar, não se via dispersão nos gestos, né? Eu fico pensando, vou rezar o rosário, daqui a pouco, sei lá, estou pensando não sei o quê. Aí eu digo, ai, Nossa Senhora me ajuda, né? A senhora também sabe que eu sou meio tontinho. Mas João Paulo II, ele ficava lá ajoelhado, rezando. O seu livro, né, de cabeceira era o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Então, ele tinha esse amor à bem-aventurada Virgem Maria, como nós já falamos aqui, muito em função da sua relação com a mãe, mas também por aquilo que a bem-aventurada Virgem Maria é para a Igreja, é o sinal e antecipação da vida futura de todo cristão. Então veja, ele olha também para a bem-aventurada Virgem Maria com esse olhar escatológico, com esse olhar sobre as últimas coisas. Maria antecipa aquilo que nós seremos, né? E um homem de uma profunda teologia, de uma profunda espiritualidade, não poderia olhar para a Virgem Maria, senão também pensando, um dia, né, estaremos todos como a Senhora já está no céu, um corpo glorioso, né, que foi assunta aos céus, né? E bom, ele participou com certeza do período da proclamação do dogma da Assunção de Maria, né, já provavelmente com 30 e poucos anos, já sacerdote. Então, a devoção à Nossa Senhora marca o pontificado de São João Paulo II. E é interessante como diversas vezes se via ele rezando o rosário diante da Eucaristia. E uma vez perguntado por que ele fazia isso, ele dizia, porque quero fazer o encontro entre a mãe e o filho. Olha que bonito. Que bonito, né? Olha que fantástico. Então, rezar o rosário diante
do Cristo Eucarístico. E eu preciso aqui fazer um parêntese, né? Ainda sobre a devoção eucarística, disse que quando ele tinha que escolher um bispo, e assim é na igreja, o Papa recebe uma lista tríplice, né, com 3 nomes. Olha, precisa de um bispo, e o Papa recebe 3 nomes, agora o senhor escolhe, né, 3 processos, ali ele vai escolher um sacerdote para ser nomeado bispo. O que ele fazia? Ele pegava aqueles 3 nomes e ia para a capela, e lá ele não saía da capela diante do Santíssimo antes que Nosso Senhor lhe dissesse quem deveria ser eleito bispo. Isso quem contou foi Dom Jacinto Flá, que é bispo de Criciúma, era padre aqui da arquidiocese, e ele sabia, né, disso, ele tinha estudado em Roma e etc. E diz que quando Dom Jacinto, então ele conta, né, quando recebeu a nomeação de bispo, ele pensou, o Papa teve meu nome nas suas mãos, diante do Santíssimo Sacramento e me escolheu. Como é que eu vou dizer não? Então, ele decidia os rumos da igreja diante de Nosso Senhor. Não era um ato burocrático, né? Um homem de uma mera escolha, assim. Sei lá, esse aqui é o mais inteligentezinho, então vou escolher esse aqui. Não, ele rezava aqui, né? Então, conta-se também que o cardeal, que era o prefeito, o chefe de Estado, né, da Santa Sé, tinha que falar uma coisa urgente com ele, e ele estava na capela, e ele disse, Santo Padre, estou rezando. Né? Ele esperou lá meia hora e tal, daqui a pouco, Santo Padre, nós precisamos... Estou rezando. Na terceira vez ele disse, há algo mais importante do que estar com Nosso Senhor? Se for mais importante, eu vou lhe atender. Aí o cardeal disse, desculpe, pegou e saiu. Então, ou seja, essa relação dele... Marta. Né? Exatamente. Vocês, né, Marta. E o homem que mais tinha que fazer coisas na igreja. Né? Encontrava na oração, na intimidade com Nossa Senhora, na adoração eucarística, as forças para conduzir, e forças que ele levou até o fim. Né? Forças que ele levou até o fim. Não negando a cruz. Uma cena bonita já no final do seu pontificado, naquela Sexta-feira Santa que o cardeal Ratzinger conduziu a Via Sacra no Coliseu, ele não pôde nem ir até o Coliseu, ele estava na sua capela privada, abraçado à cruz. Tem até uma foto disso, né? Tão lindo. É uma coisa que não tem como descrever num texto aquilo que essa imagem ela significa. Um homem que amou a cruz até o fim. Aquela locução pascal que ele tenta falar e a voz não sai. E a gente vê a agonia, a dor, mas vê um homem internamente com uma vitalidade ainda absurda. Mas o corpo já não podia mais, né? Pelo atentado, pelo ritmo frenético que foi o seu pontificado e pela doença, né? O mal de Parkinson que acometeu o Santo Padre, o corpo já não conseguia mais. Mas ele fez desse sofrimento testemunho ao mundo. Ele fez desse sofrimento testemunho para aqueles que também sofriam. Eu fico imaginando alguém que, naquele momento do sofrimento do Papa, também estivesse num leito de dor e visse, o Papa também sofre, eu também sofrerei. Poxa, isso é... Porque Cristo também sofreu. Porque Cristo sofreu. Né? Porque Cristo sofreu. Então isso é eloquente no mundo utilitarista, que ele inclusive combateu com muita veemência, né? O mundo utilitarista. Ele, pelo testemunho de sofrimento dele, ele diz, o ser humano não vale só enquanto é útil. O ser humano vale porque é ser humano, até o fim. Então o seu sofrimento, a sua dor, a sua cruz até o fim, foi um grito eloquente ao mundo materialista, ao mundo utilitarista, para dizer não. E bom, na sua morte se viu aquilo que nunca se tinha presenciado na história da humanidade. Líderes religiosos, líderes de Estado do mundo inteiro, reunidos diante de um caixão, né, de um homem que fez com que a sua vida fosse uma dedicação a Deus e a esse mundo. Sei lá, estavam reunidos 4 gerações de presidentes americanos que entre si se degladiavam, mas diante daquele homem estavam unânimes, reconhecendo a grandeza. Líderes de religiões
antagônicas, que lá estavam, né, num sinal de gratidão e num sinal de reverência àquele homem que os buscou. Então, São João Paulo II, eu disse antes, foi um farol para todos. Desde o mais ateu, né, desde um ateu até a pessoa mais piedosa, até uma irmã Dulce, né, como foi o seu encontro com ela aqui, como foi com tantos Madre santos, Teresa de Madre Calcutá Teresa de também. Calcutá. Então veja, né, São Padre Pio, né, eu gosto muito daquela cena do filme, né, que ele disse, nós não podemos negar uma conversa àquele homem, né, ele será grande. Poxa, né, e de fato está inspirado na própria biografia de São Padre Pio. Né? Sim. Então ele procurou o mundo, né, ele procurou os afastados e o mundo veio até ele no final. Como ele disse aos jovens, eu os busquei e agora vocês vêm ao meu encontro. Então, o grande João Paulo II. Que belo testemunho, né, Padre? É até difícil a gente ser breve com Não, é tanta impossível. riqueza. Quem está nos acompanhando, paciência, viu? Se for convidar um padre que gosta de falar e ainda com um tema desse, você tem que aguentar. Impossível ser breve, Padre, mas realmente, né, a gente percebeu, enquanto o senhor falava, todos esses aspectos da vida de São João Paulo II e esses 5 amores que a gente percebe, esses 5 grandes amores da vida dele, né? Então, os jovens, o discipulado em relação ao amor humano, também a devoção à Virgem Maria, o Santíssimo Sacramento, né, a Eucaristia e a cruz. Né, e quanto isso, de fato, perpassa a vida dele. E não só isso, né, Padre? Essa é uma forma até, assim, a gente resume grandes pontos da vida dele, mas se a gente fosse se aprofundar mais, a gente veria ainda mais coisas, né? Ainda mais dedicação e trabalho e, enfim, né, a contribuição de São João Paulo II a gente ainda vai ver os frutos, né? A gente ainda não viu todos os frutos, eles seguem, eles se perpetuam. Talvez nós não vejamos essa promulgação, mas ele será ainda reconhecido como São João Paulo II Magno, o grande, né? O grande, com certeza. Muito bem, então, Padre, queremos lhe agradecer muitíssimo pela sua presença aqui conosco hoje. Certamente foi uma conversa que moveu muitos corações, moveu o meu e com certeza moveu o coração aí do pessoal que está nos acompanhando, de casa, do trabalho, enfim, de onde estiver. Então, lhe agradecemos muitíssimo. Fica o nosso compromisso de rezar pelo Senhor, né? Quem está nos assistindo com certeza vai também se colocar nesse compromisso de rezar pelo Senhor, pela sua vocação, pelo seu trabalho também como sacerdote, né? A sua doação de vida, enfim. E se o senhor quiser deixar alguma mensagem final para o pessoal, de despedida. Com certeza. Primeiro eu agradeço a ti por esse papo gostoso aqui, pelo convite para estarmos falando sobre São João Paulo II e dizer para quem nos acompanhou que São João Paulo II foi esse farol. Mas para percebermos a luz de um farol é preciso também nos darmos conta da escuridão. Então, formem-se bem. Leiam, procurem aprofundamento, para que nós não confundamos a escuridão com a luz. Elas são opostas, mas esse mundo tem tentado confundir a coisa. Então, que bom que você nos acompanhou, que bom que você está aí e acompanha o material que é editado com muito carinho pela minha Biblioteca Católica, por todos esses meios de formação, inclusive parabéns pelo apostolado que vocês fazem, né, que é fantástico. Então, fica esse grande chamamento, esse convite. Não confunda as trevas com a luz. Para que você conheça o farol que foi São João Paulo II, também se dê conta de que esse mundo tem trevas que precisam ser iluminadas. Muito bem. Tudo que nós falamos até aqui ao longo dessa live, você pode estudar com um pouco mais de profundidade e ler um pouco mais no livro do nosso box deste mês, que está dedicado à vida de São João Paulo II e que trata justamente de todos esses aspectos da biografia do santo e também uma análise profunda a respeito desses 5 amores de São João Paulo II.
E, além desse belíssimo livro que você vai receber na sua casa, nós também temos uma novena especial a São João Paulo II, em que você vai poder rezar e pedir a intercessão desse grande santo da nossa igreja. E também o nosso guia de leitura, O Peregrino da Paz, em que a gente tem aí um resumo a respeito do catolicismo na Polônia, grandes santos da Polônia e também uma linha do tempo especial com fotos de São João Paulo II e muito mais. Esse é o nosso box de janeiro e você pode adquiri-lo no link que está aqui na descrição abaixo. Não perde essa oportunidade de adquirir o seu. Até a próxima!